Não acredito que você está me fazendo entrevistar essa aqui, disse a mulher. Mas quando a entrevista começou, todos ficaram surpresos. A sala de entrevistas estava silenciosa, com apenas o barulho do relógio marcando os segundos. Marcelo Souza, diretor de recursos humanos da Empresas Albuquerque, revisava mais uma vez os currículos à sua frente. Já estava acostumado com processos seletivos, mas esse em especial exigia um olhar mais atento. A nova assistente executiva do presidente precisava ser alguém extremamente qualificada. O cargo exigia discrição, inteligência e jogo de cintura para lidar com um dos empresários mais influentes do país. Enquanto organizava os papéis, sua assistente Patrícia entrou na sala com uma expressão tensa. Ela se aproximou devagar, colocando uma folha sobre a mesa. Marcelo, você tem certeza de que quer seguir com essa entrevista? Perguntou, baixando o tom de voz como se estivesse prestes a revelar um segredo proibido. Ele ergueu os olhos para ela, percebendo o desconforto. Não era comum Patrícia questionar suas decisões. E por que eu não seguiria? Ele respondeu, pegando o currículo que ela havia deixado. Ao olhar a foto anexada, entendeu imediatamente o motivo da hesitação. A mulher da foto tinha cicatrizes marcantes no rosto, algo que a tornava visualmente diferente das outras candidatas. Patrícia suspirou, cruzando os braços. Você sabe como as coisas funcionam aqui, Marcelo. A imagem da empresa conta muito. O presidente precisa de alguém que represente bem a organização, que passe confiança, elegância. O olhar dela era carregado de julgamento. Você realmente acha que essa mulher tem perfil para isso? Marcelo franziu a testa, irritado com o comentário. O que importa aqui é competência, e pelo que estou vendo, ela tem um currículo impecável. Fluente em 4 idiomas, experiência internacional, MBA em uma das melhores universidades do mundo. Não tem nenhum motivo para descartá-la antes mesmo de conhecê-la. Patrícia bufou, mas não insistiu. Sabia que quando Marcelo tomava uma decisão, dificilmente voltava atrás. Ele pressionou o botão do interfone e chamou a recepcionista. Pode mandar entrar a próxima candidata. Minutos depois, a porta se abriu e Camila Fernandes entrou. Seu olhar era firme, sem hesitação. Ela usava um blazer azul marinho bem cortado e carregava uma pasta preta nas mãos. Caminhou até a cadeira à frente de Marcelo e se sentou com postura impecável. Seus olhos passaram rapidamente por Patrícia, antes de se voltarem diretamente para ele. Boa tarde, Sr. Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Sua voz era clara, controlada. Não havia nenhuma insegurança ali. Marcelo analisou sua expressão por um momento, antes de dar um leve sorriso. Boa tarde, Camila. Vamos começar. Ele pegou o currículo e começou com perguntas básicas sobre sua formação. Camila respondeu cada uma com precisão, sem hesitação. Falava com propriedade, demonstrando que dominava o que dizia. Conforme a conversa avançava, Marcelo percebeu que ela era ainda mais impressionante do que o currículo indicava. Além da fluência em vários idiomas e da experiência internacional, Camila tinha uma visão estratégica afiada. Explicou como havia resolvido crises em empresas anteriores, como lidava com pressão e como sua resiliência a ajudava a se adaptar a qualquer situação. Não havia uma única resposta vaga ou superficial. Patrícia, ao lado, mantinha os braços cruzados, observando tudo com expressão indecifrável. Mas Marcelo sabia que por dentro ela estava furiosa. A candidata que ela tanto quis descartar estava se provando muito mais competente do que as outras que haviam passado pela sala naquele dia. Ele fez algumas perguntas mais desafiadoras, tentando ver como Camila reagiria sob pressão. Para sua surpresa, ela não apenas respondia bem, mas também rebatia com soluções que ele não havia considerado. Depois de quase 40 minutos de entrevista, Marcelo fechou a pasta e se recostou na cadeira. Camila, você tem uma trajetória impressionante. Me diga, por que quer trabalhar na Empresas Albuquerque? Camila manteve o olhar firme. Porque é um ambiente desafiador. E porque sei que posso agregar muito aqui. Sei que o cargo exige mais do que habilidades técnicas, exige adaptação, inteligência emocional e estratégia. Eu tenho todas essas qualidades.
e estou disposta a aprovar isso. Houve um silêncio na sala. Marcelo olhou para Patrícia, que desviou o olhar. Depois, voltou-se para Camila e sorriu. Acho que essa entrevista já me deu a resposta que eu precisava. A porta da sala de entrevistas ainda estava se fechando quando Patrícia soltou um suspiro irritado. Ela se virou para Marcelo com os braços cruzados e um olhar carregado de reprovação. Você não pode estar falando sério, disse, sem esconder o desgosto. Ele ajeitou os papéis sobre a mesa sem pressa, ignorando o tom ácido dela. Se está se referindo a Camila, sim, estou falando muito sério, respondeu com calma. Patrícia soltou uma risada incrédula, balançando a cabeça. Marcelo, eu não sei o que você viu nela, mas essa mulher não tem o perfil para trabalhar aqui. Ele finalmente levantou o olhar para encará-la. E o que exatamente quer dizer com isso? O tom dele era direto, desafiador. Patrícia hesitou, por um segundo, mas logo se recuperou. Você sabe do que estou falando. A imagem conta muito, ainda mais para alguém que vai estar ao lado do presidente todos os dias. A empresa tem um padrão, ela simplesmente não se encaixa. Marcelo se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Você está dizendo que ela não serve para o cargo por causa da aparência? Patrícia bufou, desviando o olhar. Não coloque palavras na minha boca. Eu só acho que nesse nível de posição, a primeira impressão conta muito. E, sejamos sinceros, as pessoas reparam em detalhes. Detalhes? Marcelo repetiu, a testa franzida. Estamos falando de uma profissional altamente qualificada, com um currículo impecável. E tudo o que você consegue enxergar são detalhes? Patrícia revirou os olhos, claramente impaciente. Marcelo, não seja ingênuo. Você acha que um empresário como Henrique Albuquerque quer uma assistente que chame atenção pelos motivos errados? Os clientes, os parceiros de negócios, as pessoas falam. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, analisando a mulher à sua frente. Conhecia Patrícia há anos e sabia que ela sempre fora seletiva com quem achava adequado para a empresa. Mas essa situação era diferente. Era mais do que elitismo. Era puro preconceito. Sabe o que eu acho, Patrícia? Disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Acho que você está com medo. Ela franziu a testa. Medo? Do que exatamente? De que Camila seja melhor do que você espera. De que, no fim das contas, ela prove que todas essas regras que você acredita serem tão importantes não significam nada diante da competência. Os olhos de Patrícia se estreitaram. Isso não tem nada a ver comigo, Marcelo. Tem a ver com o que é melhor para a empresa. Então é melhor você começar a se acostumar, ele disse, se levantando, porque eu vou encaminhar a recomendação para o Henrique. E se ele tiver o mesmo olhar que eu, Camila será contratada. Patrícia ficou imóvel por alguns segundos, os lábios pressionados em uma linha fina. Então, sem dizer mais nada, se virou e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Henrique Albuquerque sentou-se atrás de sua mesa de vidro, examinando o relatório que Marcelo havia enviado. Seus olhos percorreram cada linha do documento com atenção. O currículo de Camila Fernandes era impecável. 4 idiomas fluentes, experiência internacional, MBA em uma das melhores universidades do mundo e um histórico profissional impressionante. Ele apoiou o queixo sobre a mão, refletindo. Não era qualquer candidato que conseguia passar pela triagem de Marcelo. Se ele havia recomendado essa mulher, significava que ela realmente tinha algo especial. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Ele atendeu sem pressa. Senhor Albuquerque, Camila Fernandes está aqui para a reunião, avisou sua secretária. Henrique deu uma última olhada no relatório antes de responder. Mande entrar. A porta se abriu e Camila entrou com passos firmes. Ela usava um blazer azul escuro bem ajustado e carregava uma pasta preta. Sua postura era impecável, transmitindo segurança sem parecer forçada. Mas o que realmente chamou a atenção de Henrique foi seu olhar. Não havia hesitação ali, nenhum sinal de insegurança, apenas determinação. Senhor Albuquerque, é um prazer conhecê-lo, ela disse, estendendo a mão. Sua voz era firme,
sem tremores. Ele apertou sua mão e indicou a cadeira à sua frente. Sente-se, Camila. Quero ouvir sobre você. Ela se acomodou e abriu a pasta, tirando alguns documentos que organizou com precisão. Eu sei que o senhor já tem meu currículo, mas gostaria de destacar alguns pontos sobre minha experiência que podem ser relevantes para a empresa. Henrique cruzou os braços, observando-a com interesse. Ele já entrevistara muitos profissionais ao longo dos anos, mas havia algo diferente em Camila. Ela não estava ali tentando impressioná-lo com bajulação ou respostas ensaiadas. Ela falava com convicção, com propriedade. Durante meu tempo na Corp Global, liderei uma reestruturação interna que aumentou a produtividade em 35% em menos de um ano. O maior desafio foi implementar um novo sistema sem desestabilizar a equipe. Trabalhei diretamente com os gestores para garantir que as mudanças fossem bem recebidas, e no final, conseguimos resultados acima do esperado. Henrique assentiu lentamente. Ele gostava de candidatos que iam direto ao ponto, sem rodeios, sem enfeites desnecessários. E como você lidou com a resistência dos funcionários? Com comunicação clara e estratégia, respondeu sem hesitar. As pessoas não gostam de mudanças porque sentem que estão perdendo algo. Meu papel foi mostrar que elas estavam ganhando. Fiz questão de envolver todos no processo, ouvir preocupações e apresentar soluções reais. No final, a resistência caiu porque entenderam que o novo modelo não era uma ameaça, mas uma vantagem. Henrique observou seu rosto por alguns segundos. Ele não se importava com a aparência das pessoas, mas sabia que o mundo corporativo podia ser cruel. Camila não parecia alguém que se deixava abalar por isso. Seu tom, sua postura, seu jeito de falar. Tudo nela mostrava que estava acostumada a enfrentar desafios. Você já trabalhou diretamente com executivos de alto escalão? Sim, respondeu sem demora. Na minha última posição, reportava diretamente ao CEO e participava das reuniões estratégicas da empresa. Meu trabalho envolvia organizar agendas, coordenar equipes e garantir que as operações diárias seguissem sem problemas. Henrique inclinou-se um pouco para a frente. O cargo de assistente executiva exige muito mais do que eficiência. Envolve lidar com situações de crise, gerenciar informações sensíveis e, às vezes, tomar decisões rápidas em nome da empresa. Você se sente preparada para isso? Camila o encarou diretamente. Se não me sentisse, eu não estaria aqui. Houve um silêncio por alguns segundos. Então, Henrique sorriu levemente. Ele gostava de pessoas seguras, que não precisavam provar nada além do próprio trabalho. Marcelo falou muito bem de você. Disse que sua entrevista foi a melhor que ele já conduziu. Fico feliz em saber disso, ela respondeu com um pequeno sorriso. Mas prefiro que meu desempenho fale por mim, não minhas entrevistas. Henrique riu baixo. Gostava desse jeito direto dela. Sem dúvida, Camila era uma profissional rara, e ele já tinha sua decisão. Henrique Albuquerque fechou a pasta com o currículo de Camila e soltou um longo suspiro. A entrevista havia sido uma das mais impressionantes que ele já conduzira. O jeito firme dela, as respostas diretas, a confiança sem arrogância. Era raro encontrar alguém assim. Ele pegou uma caneta e girou entre os dedos, encarando a mesa, à sua frente. A decisão deveria ser óbvia. Camila era a melhor candidata disparado, mas ele sabia que não era tão simples assim. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ele apertou o botão do viva-voz. Senhor Albuquerque, Patrícia gostaria de falar com o senhor. Henrique revirou os olhos discretamente. Já sabia o que vinha a seguir. Pode mandar entrar. A porta se abriu e Patrícia entrou com passos calculados, segurando um tablet contra o peito. Ela estava séria, mas ele percebeu o brilho de irritação nos olhos dela. Sem esperar convite, sentou-se na cadeira à frente dele. Senhor Albuquerque, eu sei que o senhor ainda não tomou uma decisão final, mas acho importante levantarmos alguns pontos sobre a candidata Camila Fernandes. Henrique cruzou os braços e apenas assentiu para que ela continuasse. Eu sei que o currículo dela é impecável, mas precisamos pensar além da experiência profissional.
A assistente executiva do presidente é praticamente o rosto da presidência dentro da empresa. É alguém que representa o senhor, que interage com clientes, parceiros e investidores. A imagem dela pode ser um problema. Henrique manteve a expressão neutra, mas por dentro sentiu um incômodo crescer. E o que exatamente você quer dizer com isso, Patrícia? Ela ajustou a postura e respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. O senhor sabe do que estou falando. A primeira impressão conta muito no mundo dos negócios. Sei que estamos em um ambiente corporativo que valoriza a competência, mas as pessoas julgam, senhor. Clientes, acionistas, até os próprios funcionários. Não quero parecer insensível, mas precisamos ser realistas sobre como isso pode afetar a imagem da empresa. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando Patrícia. Depois, inclinou-se um pouco para a frente. Me diga, Patrícia, se Camila tivesse um rosto sem marcas, você teria algum argumento contra ela? Ela hesitou por um segundo, mas logo se recompôs. Não estou questionando a competência dela, senhor. Só acho que devemos considerar todos os aspectos antes de tomar essa decisão. Henrique encostou-se na cadeira, cruzando os dedos sobre o colo. E eu já considerei todos os aspectos que importam. Camila é a pessoa mais qualificada para esse cargo. A aparência dela não tem absolutamente nada a ver com isso. Patrícia abriu a boca para responder, mas ele levantou uma mão, encerrando o assunto. Se as pessoas aqui dentro ou lá fora não sabem enxergar além de algo tão superficial, o problema é delas, não meu. Eu escolho profissionais pelo que elas entregam, não pelo que elas aparentam. Patrícia pressionou os lábios, claramente contrariada, mas não insistiu. Apenas assentiu lentamente. Entendido, senhor. Henrique pegou o telefone e pressionou o botão novamente. Marcelo, pode providenciar os papéis para a contratação, de Camila Fernandes. Ela começa na segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, a recepção da Empresas Albuquerque estava movimentada como sempre. O fluxo de funcionários entrando no prédio, o barulho dos saltos no chão de mármore, os cumprimentos, rápidos entre colegas apressados. Tudo parecia normal, mas para alguns, aquele dia tinha um detalhe diferente. Camila Fernandes havia chegado. Ela atravessou o hall com passos firmes, segurando sua bolsa com uma mão e ajeitando a alça do blazer com a outra. Os olhos dela analisavam o ambiente com calma. Sabia que estava sendo observada. Sentia os olhares furtivos, os cochichos abafados. Algumas pessoas fingiam estar ocupadas no celular, mas no fundo, estavam curiosas. Poucos tinham coragem de encará-la diretamente, mas o incômodo estava lá, pendurado no ar. Camila não se importou. Não era a primeira vez que aquilo acontecia, e provavelmente não seria a última. Na mesa da recepção, a atendente sorriu de um jeito profissional, mas um pouco forçado. Bom dia, senhora Fernandes. O senhor Marcelo pediu para acompanhá-la até seu novo escritório. Pode me seguir, por favor? Camila assentiu e a seguiu pelos corredores amplos, onde funcionários passavam apressados, lançando olhares discretos. No elevador, a recepcionista apertou o botão do andar executivo e ficou em silêncio. O clima parecia mais frio do que o ar-condicionado gelado. Quando as portas se abriram, Camila saiu e encontrou Marcelo esperando por ela. Camila, bem-vinda ao seu primeiro dia. Ele sorriu, apertando sua mão. Espero que esteja pronta, porque essa equipe trabalha no ritmo do Sr. Henrique, e isso significa sem tempo para respirar. Ela sorriu de leve. É assim que eu gosto. Marcelo apontou para a sala ao lado da de Henrique. Esse é seu escritório. Tudo o que precisar, pode falar comigo ou com a equipe de suporte. Ele fez uma pausa e abaixou um pouco o tom de voz. E não se incomode com os olhares. Isso aqui é cheio de gente que não gosta de mudanças. Camila ergueu uma sobrancelha. Eu não ligo para o que pensam. Ligo para resultados. Ele riu. Ótimo, porque aqui no fim do dia é isso que importa. Quando Camila entrou na nova sala, sentiu um misto de satisfação e alerta. O ambiente era elegante e funcional, com uma mesa grande, uma poltrona confortável e janelas que davam uma vista panorâmica da cidade.
Deixou a bolsa sobre a mesa, respirou fundo e começou a organizar seu espaço. No corredor, Patrícia assistia a tudo de longe, os braços cruzados e a expressão tensa. Seu olhar era carregado de julgamento. Não gostava da presença de Camila, ali. Sentia que ela era uma peça errada no jogo que conhecia tão bem. Enquanto isso, Henrique Albuquerque entrou na empresa e caminhou diretamente para seu escritório. Ao passar pelo corredor, viu Camila já instalada, focada na tela do computador. Ele parou por um segundo, observando-a sem que ela percebesse. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Sabia que havia feito a escolha certa. Henrique Albuquerque sempre foi um homem difícil de decifrar. Para quem trabalhava com ele, era um líder exigente, estrategista e impecável nos negócios. Mas poucas pessoas conheciam o lado humano por trás do empresário implacável. Ele era um homem que carregava um peso silencioso, um passado que mantinha trancado a 7 chaves. E cada vez que olhava para Camila Fernandes, sentia esse passado se agitar dentro dele, como um fantasma que se recusava a ser esquecido. Naquela noite, Henrique estava em seu escritório, a luz baixa do abajur iluminando os papéis espalhados sobre a mesa. O relógio marcava quase meia-noite, mas ele não tinha pressa para ir embora. Seus olhos estavam fixos na tela do computador, mas sua mente vagava por lembranças antigas. Ele se recostou na cadeira e fechou os olhos por um momento. E como sempre acontecia quando se permitia baixar a guarda, o rosto de Helena veio à sua mente. Helena Albuquerque, sua esposa. Seu grande amor. A mulher que ele perdeu de forma trágica há 15 anos. O acidente ainda era uma ferida aberta, mesmo que ele não falasse sobre isso com ninguém. Era mais fácil manter a fachada do empresário sério e ocupado do que lidar com a dor de verdade. Mas agora, com Camila ali, trabalhando tão perto dele, algo dentro dele parecia forçar sua mente a reviver aquele passado. Não porque Camila lembrava Helena, mas porque ela lembrava Isadora. Isadora Albuquerque era a irmã gêmea de Helena. 2 mulheres idênticas por fora, mas completamente diferentes por dentro. Enquanto Helena era delicada e espontânea, Isadora sempre foi mais reservada e metódica. Mas era brilhante, uma das mentes mais afiadas que ele já conheceu. Antes do acidente, ela era uma professora universitária respeitada, apaixonada pelo conhecimento e com um talento incrível para negócios. Henrique sempre acreditou que, se quisesse, Isadora poderia ser tão influente quanto ele no mundo corporativo. Mas tudo mudou naquela noite maldita. O acidente que tirou Helena da vida dele também destruiu Isadora de um jeito diferente. Ela sobreviveu, mas as cicatrizes no rosto e no corpo não foram as piores sequelas. O verdadeiro estrago aconteceu dentro dela. A mulher forte e determinada desapareceu, dando lugar a alguém que se fechou para o mundo. Nos primeiros meses após o acidente, Henrique tentou de tudo para ajudá-la. Médicos, terapia, viagens, mas nada adiantava. Ela se recusava a sair de casa, evitava qualquer contato com o mundo externo. Com o tempo, ele foi aceitando que não havia nada que pudesse fazer. Nos últimos 15 anos, Isadora viveu isolada na antiga casa da família Albuquerque, afastada de tudo e de todos, até mesmo dele. Henrique nunca deixou de cuidar dela à distância, garantindo que ela tivesse tudo o que precisasse. Mais visitas, conversas. Ela raramente aceitava, e ele respeitava seu espaço, mesmo que isso doesse. Então, quando ele viu Camila pela primeira vez, sentiu algo estranho. Não era apenas pelo profissionalismo dela. Era porque, de alguma forma, ela lembrava a Isadora. Não fisicamente, claro, mas a maneira como falava, como se portava, como se recusava a ser definida por algo além da própria capacidade. Havia uma força em Camila que o fez lembrar da Isadora de antes, da mulher que ele admirava e que um dia foi uma peça fundamental na família Albuquerque. E agora, sentado ali, encarando a tela do computador sem realmente enxergá-la, Henrique sentia uma ideia se formando em sua mente, algo que ele nunca tinha cogitado antes. Talvez Camila pudesse ser a chave para trazer Isadora de volta. Henrique Albuquerque
não era do tipo que acreditava em coincidências. Para ele, tudo na vida era questão de estratégia, planejamento e execução. Então, quando percebeu a semelhança entre Camila e a Isadora que ele conheceu no passado, não ignorou esse detalhe. Passou os dias seguintes observando Camila com mais atenção, não do jeito invasivo ou desconfortável, mas analisando como ela se portava em situações difíceis, como reagia sob pressão e como lidava com a resistência de alguns funcionários. Ela tinha uma postura firme, mas nunca agressiva. Era direta, mas nunca desrespeitosa. Tinha a inteligência de alguém que sabia exatamente onde queria chegar. E, principalmente, tinha algo que Isadora perdeu há muito tempo: coragem para enfrentar o mundo sem se esconder. A ideia ficou martelando na cabeça dele por dias, até que decidiu que precisava tentar. Não sabia se funcionaria, mas também não tinha nada a perder. Pegou o telefone e discou o número que não ligava havia meses. O telefone chamou 3 vezes antes de cair na caixa postal. Ele suspirou, já esperando por isso. Tentou novamente. Nada. Sabia que Isadora filtrava chamadas e, na maioria das vezes, simplesmente ignorava o celular. Então mandou uma mensagem curta: "Vou passar na casa hoje à noite. Precisamos conversar." Não recebeu resposta, mas isso não era novidade. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Henrique pegou o carro e dirigiu até a propriedade onde Isadora morava. A casa era enorme, mas vazia, cercada por um jardim sempre impecável, graças aos jardineiros que ele pagava. Assim que entrou, encontrou a governanta, Dona Marta, que o cumprimentou com um sorriso cansado. "Ela está no escritório, como sempre." Henrique seguiu pelo corredor até a porta do escritório e bateu 2 vezes antes de entrar. Isadora estava sentada em frente ao computador, os olhos correndo rapidamente pela tela. O cabelo escuro estava preso em um coque mal feito, e ela usava um moletom largo que escondia a silhueta. Quando percebeu a presença dele, suspirou e tirou os óculos. "O que foi agora, Henrique?" Ele se encostou no batente da porta e cruzou os braços. "Eu quero que você conheça alguém." Ela arqueou uma sobrancelha. "Não estou interessada em conhecer ninguém. Mas deveria." Ela bufou, já impaciente. "Henrique, você realmente veio até aqui só para tentar me empurrar outra tentativa de socialização? Porque se for isso, já pode ir embora." Ele ignorou a grosseria. "Dessa vez é diferente. Quero que conheça Camila Fernandes, minha nova assistente." Isadora fechou o laptop e o encarou pela primeira vez. "Por que eu deveria me importar?" "Porque ela me lembra você." O silêncio tomou conta do ambiente. Isadora ficou imóvel por um momento, os olhos analisando o irmão com um misto de curiosidade e ceticismo. "Eu duvido muito." Henrique deu um meio sorriso. "Então aceite jantar comigo amanhã e tire suas próprias conclusões." Ela suspirou, exausta só de imaginar aquilo, mas por algum motivo não recusou de imediato. "Se eu disser sim, você me deixa em paz por um tempo?" "Se você disser sim, prometo que não insisto mais. Mas só depois do jantar." Ela revirou os olhos, mas assentiu lentamente. "Tudo bem, mas não espere muito de mim." Henrique sorriu satisfeito. "Nunca espero pouco de você, Isadora." Isadora Albuquerque já estava arrependida de ter aceitado aquele jantar. Enquanto se olhava no espelho, sentiu o velho incômodo crescer no peito. O reflexo ainda era estranho para ela, mesmo depois de tantos anos. O lado esquerdo do rosto carregava cicatrizes profundas, lembranças permanentes do acidente que mudou sua vida. Ela passou os dedos sobre a pele marcada, sentindo a textura irregular. Não importava quantas vezes tentasse se convencer de que aquilo não importava. No fundo, sempre importava. Suspirou e soltou os cabelos, deixando-os cair sobre os ombros. Pelo menos assim cobria parte do rosto. Pegou um batom discreto e passou, nos lábios hesitante. Fazia tempo que não se preocupava com esse tipo de coisa. Deu um passo para trás e analisou a imagem no espelho.
Camisa preta, calça de alfaiataria e botas. Nada chamativo. Simples e eficiente. Se Henrique esperava que ela fizesse algum tipo de esforço especial, ia se decepcionar. Quando chegou ao restaurante, encontrou Henrique já sentado à mesa, verificando algo no celular. Ele levantou o olhar quando a viu e sorriu de leve. Pontual, como sempre. Ela puxou a cadeira e sentou-se sem cerimônia. Vamos logo com isso. Quero terminar o mais rápido possível. Henrique riu e fez um sinal para o garçom. Relaxa, Isadora. Não é uma reunião de negócios. É só um jantar. Ela cruzou os braços. E onde está a tal Camila? Chegando. E como se estivesse esperando ser chamada, Camila apareceu ao lado, da mesa no segundo seguinte. Usava um vestido azul discreto e um blazer, o cabelo preso de forma elegante. Mas o que mais chamou a atenção de Isadora foi a maneira como ela se portava. Sem hesitação, sem insegurança. Camila não parecia ser do tipo que se deixava intimidar por ninguém. Henrique se levantou para cumprimentá-la. Camila, essa é minha cunhada, Isadora. Isadora, essa é Camila Fernandes. Camila estendeu a mão sem hesitar. É um prazer conhecê-la. Isadora observou a mão estendida por um segundo antes de apertá-la rapidamente. Igualmente. Elas se sentaram e o garçom trouxe o cardápio. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Henrique, percebendo isso, resolveu quebrá-lo. Camila, conte a Isadora um pouco sobre seu trabalho. Tenho certeza de que vocês têm muito em comum. Camila assentiu. Bom, sou formada em administração e relações internacionais. Fiz meu MBA fora do país e trabalhei em algumas empresas multinacionais antes de vir para cá. Isadora tomou um gole de água, sem demonstrar interesse. Henrique me disse que você o lembra de mim. Isso é uma grande afirmação. Camila sorriu sem se abalar. Bom, ele disse que eu sou parecida com a Isadora que ele conheceu há anos. Não sei se isso é verdade, mas fico curiosa para saber quem era essa versão sua. Isadora ergueu uma sobrancelha. Uma pessoa completamente diferente da que está aqui agora. Camila manteve o olhar firme. Talvez, mas não significa que essa versão precisa ter desaparecido completamente. O comentário pegou Isadora de surpresa. Henrique observou a cena sem interferir. Pela primeira vez em anos, alguém falava com Isadora sem pisar em ovos, sem tratá-la como uma pessoa frágil. Ela recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Você fala como se me conhecesse. Camila sorriu de leve. Não conheço, mas entendo. Como é se sentir deslocada em um mundo que insiste em te enxergar apenas pela aparência? Henrique percebeu a tensão no ar. Isadora não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou os talheres e começou a cortar a comida no prato, como se precisasse de um momento para processar aquilo. Camila não desviou o olhar. Parecia disposta a esperar. Por fim, Isadora soltou um suspiro curto. E o que você faz com isso? Com a forma como as pessoas te olham? Camila deu de ombros. Eu deixo que falem, e mostro que sou melhor do que qualquer preconceito que possam ter. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Henrique viu algo nos olhos de Isadora. Uma pequena faísca que ele não via há anos. Algo que ele não sabia dizer se era irritação, curiosidade ou admiração. O jantar seguiu com uma conversa mais neutra, mas Henrique sabia que algo havia mudado. Camila tinha conseguido algo que ninguém mais havia conseguido nos últimos 15 anos. Fazer Isadora parar para pensar. Nos dias seguintes ao jantar, Isadora tentou seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, fazia um café forte, sentava-se em frente ao computador e passava horas imersa em leituras e análises. Mas algo estava diferente. A conversa com Camila continuava ecoando em sua mente. Insistente, irritante até. A forma como aquela mulher falava, como sustentava o olhar sem medo, como parecia enxergar através dela sem tratá-la como uma coitada. Isso incomodava Isadora de um jeito que ela não sabia explicar. Naquela manhã, ela abriu o e-mail
e encontrou uma mensagem inesperada de Henrique. Bom dia, Isa. Preciso de uma opinião sua sobre um projeto da empresa. Posso passar aí mais tarde? Isadora revirou os olhos. Conhecia bem o irmão, para saber que isso era uma desculpa. Ele não precisava da opinião dela. Só queria um pretexto para envolvê-la em algo que a tirasse daquela bolha onde se isolava há anos. Seu primeiro instinto foi ignorar. Como sempre. Fazia, mas antes que pudesse fechar a tela, seus dedos hesitaram sobre o teclado. Por alguma razão, em vez de apagar a mensagem e seguir o dia, ela digitou uma resposta curta. Ok, mas sem enrolação. 2 horas depois, Henrique estava lá, sentado no sofá da sala dela com um tablet na mão, explicando o projeto de reestruturação da empresa. Ele falava com entusiasmo, mas sabia que a atenção de Isadora era limitada. Ainda assim, continuou. Estamos tentando criar um setor de inovação para otimizar processos internos, mas tem algumas peças que ainda não se encaixam. Isadora pegou o tablet e rolou a tela com os dados. O que começou como um olhar desinteressado logo virou algo mais atento. As projeções estavam boas, mas ela enxergou falhas que Henrique não tinha mencionado. Pequenos detalhes que poderiam fazer a diferença. Isso aqui está subestimando o impacto da mudança na produtividade. E essa parte de automação? Se vocês implementarem isso do jeito que está aqui, vão ter resistência da equipe. Henrique sorriu internamente. Sabia que se a fizesse olhar para aquilo com a mente analítica de antes, ela não resistiria. Então, como você faria? Ela franziu a testa, ajustando os óculos, e começou a falar sobre possíveis ajustes. Sem perceber, foi se empolgando. Passaram quase 1 hora discutindo, até que Isadora soltou um suspiro e devolveu o tablet. Mas isso não tem nada a ver comigo, Henrique. Eu não faço mais parte desse mundo. Não porque não pode, Isa, só porque escolheu se afastar. Ela ficou em silêncio. Sabia que ele tinha razão. No dia seguinte, recebeu outro e-mail. Dessa vez de Camila. Henrique me falou que você deu sugestões incríveis para o projeto. Eu gostaria de entender melhor seus pontos de vista. Podemos conversar? Isadora encarou a mensagem por um tempo. Seu primeiro impulso foi ignorar. Mas antes que pudesse se convencer disso, seus dedos já estavam digitando. Ok, mas sem enrolação. O dia da apresentação do projeto de reestruturação da empresa Albuquerque chegou, e o ambiente estava carregado de expectativa. O auditório estava lotado de diretores, investidores e funcionários de alto escalão. Todos sabiam que essa mudança poderia redefinir o futuro da empresa, mas poucos sabiam quem realmente estava por trás das estratégias mais inovadoras. Nos bastidores, Henrique observava Isadora de longe. Ela estava ali, mas ainda parecia indecisa, como se a qualquer momento pudesse dar meia volta e desaparecer. Ele sabia que essa era a primeira vez em 15 anos que ela ficava tão exposta. E mesmo que tentasse disfarçar, a tensão era visível. Camila estava ao lado de Isadora, percebendo seu desconforto. Desde o início, sabia que não seria fácil para ela se colocar de volta no centro das atenções. Mas ao mesmo tempo, via algo diferente em seus olhos. Uma chama que parecia adormecida, mas que ainda queimava por dentro. Tocou levemente no braço dela, chamando sua atenção. Você sabe que esse projeto é seu tanto quanto é do Henrique. Se você quiser sair agora, ninguém vai te impedir. Mas se decidir ficar, precisa mostrar por que está aqui. Isadora soltou um suspiro, desviando o olhar. Camila não a pressionou. Apenas esperou. O silêncio entre as duas era mais forte do que qualquer discurso motivacional. Os minutos passaram rápido demais e logo Henrique subiu ao palco. Fez um breve discurso, explicou a importância da reestruturação e então respirou fundo antes de dar o próximo passo. Essa mudança não teria sido possível sem a colaboração de uma mente brilhante. Alguém que muitos aqui conhecem pelo passado, mas que hoje está pronta para mostrar sua visão para o futuro. Senhores, é com orgulho que apresento a diretora responsável por esse projeto, Isadora Albuquerque. O nome ecoou pelo auditório, e o silêncio que se seguiu foi avassalador.
Os olhares se voltaram para ela, alguns surpresos, outros incrédulos. Era o momento decisivo. Isadora sentiu o peso do momento. Podia sentir os olhares queimando sua pele, alguns de curiosidade, outros de julgamento. Por um instante, seu corpo congelou. Mas então, sem dizer nada, Camila pegou sua mão e apertou levemente. Não era um gesto óbvio, nem exagerado. Apenas um lembrete de que ela não estava sozinha. Isadora respirou fundo e se levantou, caminhando para o palco sem olhar para os lados. Assim que pegou o microfone, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Todos esperavam para ver se ela ainda tinha algo a oferecer. Ela olhou para o auditório e, por um segundo, seu instinto foi abaixar a cabeça. Mas então, algo dentro dela mudou. Talvez fosse o tempo que passou estudando cada detalhe daquele projeto. Talvez fosse o desejo de provar para si mesma que ainda era capaz. Com uma postura firme, começou a falar. Apresentou os pontos principais, explicou as mudanças estratégicas e rebateu cada possível objeção antes mesmo que alguém pudesse questioná-la. Seu tom era seguro, direto, sem espaço para dúvidas. Cada palavra que saía de sua boca mostrava que ela dominava o assunto. Conforme falava, os rostos na plateia começaram a mudar. O ceticismo inicial deu lugar à atenção genuína. Alguns tomavam notas, outros murmuravam entre si, impressionados. Henrique sorriu de lado, orgulhoso. Era essa Isadora que ele sempre soube que existia. A mulher que não se intimidava, que não precisava provar nada além do próprio talento. Patrícia, sentada na plateia, assistia tudo com uma expressão neutra, mas por dentro fervia. Jamais imaginou que Isadora voltaria ao mundo corporativo dessa forma. E pior ainda, que estaria roubando todos os holofotes. Quando Isadora terminou sua apresentação, o silêncio durou apenas um segundo, antes de ser quebrado por aplausos. Alguns eram formais, outros genuínos. Mas ela não precisava da validação de ninguém. Pela primeira vez em anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Henrique se levantou e se aproximou, pegando o microfone. Se alguém aqui ainda tem dúvidas sobre a capacidade de Isadora, sugiro que reveja seus conceitos. A partir de hoje, ela assume oficialmente a diretoria de inovação da Empresas Albuquerque. Dessa vez, os aplausos foram mais intensos. Era oficial. Isadora estava de volta. Ela desceu do palco, sentindo o coração acelerado, mas sem se deixar transparecer. Camila a esperava ao lado da saída, um pequeno sorriso no rosto. Você arrasou. Isadora soltou um riso curto, balançando a cabeça. Não sei nem como cheguei até o final sem desmaiar. Camila deu de ombros. Porque você nunca deixou de ser essa pessoa. Só precisava lembrar. Enquanto a reunião continuava, Henrique e Camila se entreolharam. Eles sabiam que essa era apenas a primeira batalha. Isadora havia provado que ainda tinha espaço ali, mas o mundo corporativo era implacável. E agora, mais do que nunca, ela estava no centro da tempestade. Isadora ainda sentia o efeito da apresentação quando entrou em seu carro naquela noite. O coração, que tinha batido como um tambor enquanto estava no palco, agora parecia voltar ao ritmo normal. Olhou para o próprio reflexo no retrovisor e soltou um longo suspiro. Tinha feito o que precisava ser feito. Tinha mostrado que ainda era capaz. Mas, por mais que tentasse ignorar, sabia que o verdadeiro teste não era a aprovação de um projeto. Era lidar com as consequências de sua volta. E elas não demoraram a aparecer. Na manhã seguinte, ao abrir seu e-mail, se deparou com uma enxurrada de mensagens. Algumas eram elogios, outras pedidos para reuniões, mas uma, em especial, fez seu estômago revirar. O assunto era simples. Inadequada para o cargo? O remetente era anônimo. Com o dedo hesitante, clicou para abrir a mensagem. O texto era curto, mas carregado de veneno. Uma mulher que passou 15 anos trancada em casa realmente tem condições de liderar um setor tão importante? Como confiar em alguém que fugiu do mundo por tanto tempo?
O cargo de diretora de inovação exige alguém que inspire progresso, não alguém que vive no passado. Os acionistas deveriam estar preocupados. Ela fechou o e-mail rapidamente e afastou as mãos do teclado. O sangue gelou, e um nó se formou em sua garganta. Tentou respirar fundo, mas a sensação de sufocamento crescia. Sabia que o mundo corporativo era cruel, mas ver isso tão diretamente a abalou mais do que imaginava. Antes que pudesse processar o golpe, seu telefone vibrou com outra notificação. Dessa vez, era uma postagem em um fórum de negócios. O título era quase idêntico ao do e-mail. O autor, novamente anônimo, questionava sua capacidade, insinuando que sua contratação era apenas uma jogada emocional de Henrique e não baseada em mérito. Nos comentários, algumas pessoas defendiam sua competência, mas outras concordavam com a crítica. Isso parece nepotismo disfarçado, escreveu um. Se ela fosse realmente tão boa, teria voltado antes, disse outro. Isadora sentiu o peso de cada palavra. Por mais que tivesse se preparado para reações negativas, a intensidade daquilo a pegou desprevenida. Largou o celular e massageou as têmporas, tentando afastar o desconforto. Sua primeira vontade foi sumir, apagar sua presença da empresa, da internet, do mundo. Mas então, ouviu um toque na porta e, antes que pudesse responder, Camila entrou com um olhar sério. "Você viu?" perguntou, fechando a porta atrás de si. Isadora assentiu lentamente. Camila puxou uma cadeira e sentou-se sem rodeios. "E o que vai fazer sobre isso?" Isadora piscou algumas vezes. "Não sei. Ignorar?" Camila cruzou os braços. "E deixar que pensem que estão certos? Não parece algo que você faria. Você não me conhece, Camila. Talvez não conheça a Isadora de hoje, mas conheço a que subiu no palco ontem e calou uma sala cheia de gente esperando para vê-la falhar." Isadora ficou em silêncio. O peso do que leu ainda estava ali, mas ao mesmo tempo sentia algo diferente. Camila não estava com pena dela. Não estava oferecendo palavras vazias de apoio. Estava desafiando-a. E de alguma forma, isso a fez respirar um pouco melhor. "Não posso controlar o que falam sobre mim", disse depois de um tempo. "Não pode, mas pode mostrar que não se importa. Se quiser desistir agora, ninguém vai te impedir. Mas se quiser ficar, precisa se comportar como alguém que merece estar aqui." Isadora olhou para o computador. O e-mail ainda estava aberto. As palavras cruéis ainda estavam ali, mas dessa vez não pareceram tão definitivas. Respirou fundo e fechou a mensagem. "Que horas é a reunião com os acionistas?" Camila sorriu, de canto. "Em 1 hora." "Ótimo", disse Isadora, endireitando a postura. "Vamos mostrar que eu não estou aqui por acaso." Henrique Albuquerque sempre foi um homem de certezas. Nos negócios não tomava decisões baseadas em impulsos ou emoções. Observava, analisava e só então agia. Foi assim que construiu seu império, que fez da Empresas Albuquerque uma das mais respeitadas do mercado. Mas ultimamente, percebia que sua lógica infalível estava sendo desafiada. O motivo? Camila Fernandes. Ele sabia que ela era competente desde o primeiro dia, mas o que não esperava era o impacto que sua presença teria em sua forma de enxergar o mundo ao seu redor. Nos últimos meses, viu Camila lidar com todo tipo de situação, desde reuniões tensas com executivos teimosos até crises inesperadas que exigiam decisões rápidas. Mas o que mais o impressionava era a forma como ela mantinha a calma, como nunca se deixava abalar por provocações ou tentativas de desmoralização. Muitos na empresa ainda a observavam com desconfiança. Alguns não disfarçavam os olhares julgadores por conta de sua aparência. No entanto, Camila nunca revidava com raiva ou se colocava como vítima. Ela simplesmente fazia seu trabalho melhor do que qualquer um. Henrique notou isso mais uma vez em uma manhã caótica. Uma negociação importante estava prestes a desmoronar, graças a um cliente que mudava de ideia a cada 5 minutos. A equipe inteira estava estressada. Os diretores já cogitavam desistir do contrato, mas Camila não. Em vez de reagir com frustração,
ouviu pacientemente as exigências, desmontou cada argumento incoerente do cliente com precisão cirúrgica e, no final, virou o jogo completamente. Quando Henrique entrou na sala, esperava ver um cenário de guerra, mas encontrou o cliente apertando a mão de Camila, sorrindo satisfeito. Depois que o cliente saiu, Henrique cruzou os braços e a encarou por alguns segundos. Como diabos você fez isso? Camila sorriu de leve, organizando os papéis sobre a mesa. Ouvi o que ele realmente queria e fiz ele achar que era a ideia dele. Ele soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Vou começar a te mandar para todas as reuniões difíceis. Ela deu de ombros. Desde que o bônus venha junto, por mim tudo bem. Foi nesse momento que percebeu algo. Ele não olhava mais para Camila apenas como uma funcionária. O respeito que sentia por ela ia além do profissionalismo. Era algo mais profundo. Admirava sua inteligência, sua força e, principalmente, sua maneira de se manter firme sem precisar gritar mais alto que os outros. Camila não tentava provar nada para ninguém. Ela simplesmente era boa, e isso era algo raro. Naquela noite, Henrique se pegou perdido em pensamentos sobre ela. Sentado em seu escritório, os olhos fixos nos papéis à sua frente, percebeu que estava analisando tudo no piloto automático. Sua mente insistia em voltar para as cenas do dia, para a forma como Camila se movia pelo escritório com naturalidade, sem nunca hesitar. Era diferente de qualquer pessoa que já conheceu, e por mais que tentasse ignorar, sabia que algo estava mudando dentro dele. Camila não era apenas uma excelente profissional. Ela era alguém que ele respeitava genuinamente. E isso, para Henrique, significava muito mais do que podia admitir. Aquela sexta-feira parecia igual a todas as outras na empresa Albuquerque. O escritório estava movimentado. Reuniões se estendiam além do horário previsto e a equipe trabalhava, sob pressão para fechar os últimos contratos do mês. Camila, como sempre, estava no centro disso tudo, organizando prazos, resolvendo problemas e garantindo que nada fugisse do controle. Mas naquele dia, havia algo diferente. Henrique a observava, de longe mais do que o normal, não por desconfiança ou necessidade profissional, mas por uma inquietação que ele mesmo não conseguia explicar. O relógio marcava quase 8 da noite quando o escritório começou a esvaziar. Camila ainda estava na sala dela, revisando alguns documentos, quando Henrique apareceu na porta, recostando-se no batente. "Ainda aqui?" ele perguntou, cruzando os braços. Ela levantou os olhos e sorriu de leve. "E você? Não deveria estar indo embora?" Ele deu de ombros. "Talvez estivesse esperando alguém me lembrar de fazer isso." Ela riu baixo, fechando a pasta sobre a mesa. "Bem, considere-se oficialmente dispensado. Pode ir." Ele a observou por um instante antes de tomar uma decisão impulsiva. "Janta comigo?" Camila piscou algumas vezes, sem ter certeza se tinha ouvido direito. "O quê?" Henrique deu um passo à frente, mantendo o olhar firme. "Janta. Você e eu. Nada de reuniões, contratos ou relatórios. Só comida de verdade e uma conversa fora do escritório." Ela inclinou a cabeça levemente, tentando entender o que estava acontecendo. "Isso é algum tipo de teste? Porque se for, estou cansada demais para tentar decifrar." Ele sorriu, balançando a cabeça. "Não é teste. É um convite." Por um momento, Camila hesitou. Era fácil enxergá-lo como chefe, como alguém que comandava a empresa com pulso firme e exigências inegociáveis. Mas naquele momento, ele não parecia o Henrique Albuquerque, o empresário implacável. Parecia apenas um homem comum, fazendo um convite sem grandes expectativas. "Se eu disser não, você vai transformar isso em uma questão profissional?" perguntou, estreitando os olhos. Henrique riu. "Definitivamente não, mas eu realmente acho que você deveria aceitar. Sei de um restaurante que tem o melhor risoto da cidade." Ela mordeu o lábio, pensativa. Era tarde. Ela estava cansada, mas por algum motivo, não queria dizer não. "Tudo bem, mas se o risoto não for tão bom assim, eu vou embora sem terminar."
Henrique abriu um sorriso genuíno. Fechado. E sem perceber, aquele convite mudaria muito mais do que apenas a noite dos dois. O restaurante tinha uma iluminação suave e uma decoração sofisticada, mas sem exageros. O som ambiente era um jazz discreto, e o aroma de pratos recém-preparados se espalhava pelo salão. Camila e Henrique estavam sentados em uma mesa perto da janela, com vista para a cidade iluminada. Apesar de tudo parecer tranquilo, Camila sentia uma leve tensão no ar. Não era desconfortável, mas era diferente. Pela primeira vez, estavam ali não como chefe e assistente, mas como duas pessoas apenas dividindo um jantar. Ela mexia distraidamente na taça de vinho enquanto Henrique observava o cardápio. Ele parecia relaxado, mais do que de costume. Camila não conseguia se lembrar de um momento em que o viu assim no escritório. Então, ele disse, fechando o menu. Acho que agora preciso perguntar algo essencial. Ela arqueou a sobrancelha. O quê? Ele apoiou os cotovelos na mesa e inclinou-se levemente para a frente. Você confia no meu gosto culinário ou ainda acha que o risoto pode te decepcionar? Ela riu balançando a cabeça. Acho que ainda estou avaliando. Ele sorriu, chamando o garçom para fazer o pedido. A conversa fluiu com facilidade depois disso. Falaram sobre trabalho, viagens, histórias engraçadas do escritório. Mas em algum momento o tom mudou. Henrique ficou em silêncio por um instante, observando-a como se estivesse tentando decidir se dizia algo ou não. Eu percebi algo nos últimos meses. Ele começou, mexendo distraidamente no guardanapo dobrado sobre a mesa. Camila esperou, curiosa. Sempre fui alguém que mantém a vida pessoal separada do trabalho. Nunca me envolvi demais. Nunca deixei que algo fora do profissional me afetasse. Ele ergueu os olhos para ela. Mas com você foi diferente. Ela piscou, sem saber exatamente como responder. Diferente como? Henrique respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Você entrou na empresa e, de alguma forma, sem que eu percebesse, se tornou uma parte essencial dela. Mas não só da empresa, da minha rotina, do meu dia. Camila sentiu o coração acelerar um pouco, mas manteve a expressão controlada. Henrique, ele sorriu de leve. Eu sei. Parece estranho. Eu também não esperava. Mas não posso ignorar o fato de que você me faz enxergar as coisas de um jeito diferente. E não estou falando só sobre trabalho. Estou falando sobre tudo. O silêncio que veio depois foi carregado de significado. Camila desviou o olhar por um instante, tentando organizar os próprios pensamentos. Aquilo a pegou de surpresa. Ela sempre respeitou Henrique como líder, como empresário. Mas, se fosse honesta consigo mesma, sabia que algo mais crescia entre eles há algum tempo. Só nunca achou que ele fosse dizer isso em voz alta. Ela abriu a boca para responder, mas Henrique a interrompeu de um jeito inesperado. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se inclinou e a beijou. Foi um gesto calmo, sem pressa, mas cheio de intenção. E naquele instante, Camila percebeu que não precisava mais avaliar nada. Já sabia a resposta. Nos dias que se seguiram ao jantar, Camila e Henrique voltaram à rotina de trabalho como se nada tivesse mudado. Mas algo havia, e ambos sabiam disso. O beijo daquela noite não foi um erro, nem um impulso sem sentido. Foi uma confissão silenciosa de algo que vinha crescendo há meses. No entanto, dentro da empresa, tudo continuava exatamente como antes. Olhares sérios em reuniões, discussões produtivas sobre estratégias, a troca eficiente de informações entre chefe e assistente. Nenhum deslize, nenhuma palavra fora do tom. Mas nos bastidores, longe das paredes de vidro e dos corredores movimentados, a história era outra. As mensagens trocadas ao longo do dia tinham um peso diferente agora. Pequenos momentos que antes passavam despercebidos se tornavam significativos. O café deixado na mesa de Henrique com um bilhete discreto. O olhar rápido que se encontrava no meio de uma apresentação. O toque acidental quando um entregava um documento para o outro. Nada chamava a atenção, mas para eles era suficiente.
Durante o expediente, Camila era profissional, impecável como sempre. Mas, fora dali, tudo era mais leve. Henrique aproveitava qualquer oportunidade para roubá-la da rotina, nem que fosse por alguns minutos. Um almoço rápido em um restaurante afastado, um encontro no final do dia para discutir algo que, na verdade, não precisava ser discutido. Ele nunca foi um homem de jogos, mas gostava daquela sensação de algo que era só deles. Certa noite, Camila saiu mais tarde do escritório e encontrou Henrique encostado no carro, esperando por ela. Ela franziu a testa, olhando ao redor. Isso não é um pouco arriscado? Ele sorriu de lado. Relaxa, todo mundo já foi embora. Ela cruzou os braços, fingindo ceticismo. E o que o Sr. Albuquerque está fazendo aqui a essa hora? Henrique inclinou a cabeça, como se analisasse a pergunta. Acho que estou tentando descobrir até onde podemos levar isso sem enlouquecer. Camila riu, mas sabia que ele tinha razão. Tudo era novo, confuso e, ao mesmo tempo, inevitável. Não havia como fingir que aquilo não estava acontecendo. Mas também não podiam se dar ao luxo de cometer erros. A empresa vinha primeiro, sempre. E ela não permitiria que ninguém questionasse seu profissionalismo por conta do que sentia, por Henrique. Então, ela disse, apoiando as mãos na cintura. Como jogamos esse jogo? Henrique se aproximou, a poucos centímetros de distância. Com paciência. Ela assentiu lentamente. E com discrição. Ele sorriu. Definitivamente. E assim, entre reuniões e contratos, entre papéis assinados e reuniões estratégicas, o romance discreto crescia. Eles ainda eram Henrique e Camila, chefe e assistente, profissionais impecáveis. Mas, quando estavam longe dos olhares do mundo, eram apenas dois adultos tentando descobrir como equilibrar o que sentiam sem comprometer tudo o que construíram. Um jogo silencioso, perigoso, mas irresistível. Patrícia sempre soube que o poder dentro da empresa Albuquerque não estava apenas nos cargos ou nos títulos. Estava nas conexões, nas alianças certas, no jogo silencioso que acontecia nos bastidores. Durante anos, ela fez parte desse jogo. Conhecia os nomes importantes, entendia as dinâmicas internas e, mais do que tudo, sabia como se manter relevante. Mas desde a chegada de Camila, tudo parecia estar mudando. Primeiro foi a contratação, depois a aproximação com Henrique, e agora, algo que Patrícia sempre considerou impossível, uma assistente executiva que parecia ter mais influência sobre o presidente do que qualquer outro diretor da empresa. No início, Patrícia tentou ignorar. Convenceu a si mesma de que Henrique estava apenas encantado com a competência de Camila, que logo voltaria ao normal e perceberia que uma mulher como ela jamais poderia ocupar um espaço tão importante ao seu lado. Mas então, começaram os sussurros pelos corredores. Pequenos comentários trocados entre funcionários mais atentos. Você viu como ele olha para ela? Eles estão sempre juntos. Acha que tem algo acontecendo? Patrícia não precisou de muito tempo para perceber que aquilo não era só especulação. Algo realmente estava acontecendo entre Henrique e Camila, e isso era inaceitável. No fundo, Patrícia não sabia o que a incomodava mais. O fato de que Camila havia conquistado um espaço que ela mesma sempre desejou, ou o fato de que, mesmo com tudo contra ela, aquela mulher ainda estava lá, intacta, imbatível. Patrícia sempre acreditou que o mundo pertencia a pessoas como ela, elegantes, sofisticadas, com a aparência certa e o comportamento esperado. Camila quebrava todas essas regras e mesmo assim vencia. Foi então que decidiu agir. Se Henrique não enxergava o problema, ela mesma trataria de abrir os olhos dele. Esperou o momento certo. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, Camila ficaria sozinha no escritório. E quando isso aconteceu, ela entrou na sala sem avisar, fechando a porta atrás de si. Camila levantou o olhar da tela do computador, surpresa, com a visita. Precisa de algo, Patrícia? A outra mulher deu um sorriso frio. Na verdade, sim.
Achei que estava na hora de termos uma conversa sincera. Camila encostou-se na cadeira, cruzando os braços. Sobre o quê? Patrícia se aproximou lentamente. Sobre você. Sobre o que realmente está tentando fazer aqui. Camila manteve a expressão impassível. Se tem algo a dizer, diga logo. Patrícia inclinou a cabeça, estudando-a por um momento antes de soltar o primeiro golpe. Você realmente acha que isso vai durar? Camila franziu a testa. Isso o quê? O que quer que esteja acontecendo entre você e Henrique? Patrícia sorriu de lado, vendo a tensão nos olhos de Camila. Ele pode estar encantado agora. Pode achar que está fazendo algo diferente. Mas a verdade é que homens como ele não ficam com mulheres como você. Isso é passageiro. Ele vai se cansar. Camila respirou fundo, mas não demonstrou fraqueza. Se está tentando me atingir, vai ter que fazer melhor do que isso. Patrícia soltou uma risada baixa. Não preciso tentar nada. Só estou dizendo o óbvio. Você pode ser boa no que faz, Camila, mas nunca vai ser uma de nós. Nunca vai ser. A mulher que ele leva para eventos importantes, que apresenta como parte do império que construiu. No fim, você vai ser só uma história passageira. E quando ele perceber isso, sabe o que vai acontecer? Você vai sobrar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia esperava ver alguma reação, um traço de insegurança, um olhar vacilante. E para sua satisfação, viu. Camila não respondeu imediatamente. E naquele instante, Patrícia soube que tinha conseguido o que queria. Deixou a sala sem dizer mais nada, mas com um sorriso de vitória nos lábios. Agora, era só esperar. A dúvida já estava plantada. Camila ficou sentada na cadeira por um tempo, olhando para a tela do computador sem realmente enxergar nada. As palavras de Patrícia ainda ecoavam na sua mente, repetindo como um disco quebrado. Homens como ele não ficam com mulheres como você. Ela tentou afastar o pensamento, se convencer de que aquilo não importava, mas era impossível, porque no fundo, aquilo tocava em algo que ela sempre evitou encarar. E se Patrícia estivesse certa? Respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Desde que entrou na Empresas Albuquerque, enfrentou olhares tortos, sussurros, julgamentos silenciosos. Mas nenhum deles a abalou como agora. Patrícia não foi apenas cruel, foi estratégica. Não atacou sua competência, não questionou seu trabalho. Atacou a única coisa que Camila nunca quis admitir que era sua fraqueza. A possibilidade de ser descartável. Ela tentou voltar ao trabalho, mas sua mente não colaborava. Cada vez que tentava se concentrar, sentia aquele aperto no peito, aquela sensação sufocante de insegurança. E se Henrique realmente só estivesse vivendo um momento passageiro? Se ela estivesse se iludindo achando que era algo mais? Quando deu por si, já tinha pegado o celular e digitado uma mensagem para Henrique. Precisamos conversar. Não explicou o motivo. Não quis parecer desesperada, mas o nó na garganta só crescia. Minutos depois ele respondeu. Estou saindo para uma reunião. Pode ser mais tarde? Camila encarou a resposta por um momento antes de digitar. Sim, claro. Ela passou o resto do dia tentando agir normalmente, mas sabia que estava diferente. No final do expediente, pegou sua bolsa e saiu sem se despedir de ninguém, sem nem olhar para o lado. Não queria correr o risco de esbarrar em Patrícia e dar a ela a satisfação de ver que suas palavras tinham surtido efeito. Em casa, sentou-se no sofá e respirou fundo. Precisava pensar. Precisava entender por que aquilo a afetava tanto. Mas a resposta era óbvia. Ela nunca se permitiu acreditar que alguém como Henrique poderia realmente vê-la além do profissionalismo. Agora que tinha deixado essa ideia entrar, não conseguia evitar o medo de que fosse uma ilusão. O som do celular vibrando a tirou dos pensamentos. Henrique. Ela hesitou antes de atender. Oi, disse, tentando soar natural. Cheguei agora. Sobre o que quer falar? O tom dele era calmo como sempre. Camila fechou os olhos, reunindo coragem. Sobre nós.
O silêncio do outro lado foi curto, mas intenso. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Acha que isso tem futuro? Henrique demorou 1 segundo para responder. Camila, o que aconteceu? Ela sentiu o nó na garganta, apertar ainda mais. Mas naquele momento, não conseguiu colocar em palavras tudo o que sentia. Esquece, murmurou. A gente fala depois. Antes que ele pudesse insistir, desligou. E pela primeira vez desde que entrou naquela empresa, sentiu que talvez não fosse forte o suficiente. Henrique ficou parado por um momento, segurando o telefone desligado na mão. Algo estava errado, muito errado. Ele conhecia Camila bem o suficiente para saber que ela não era de fugir de uma conversa. Se tinha evitado falar, era porque algo sério havia acontecido, e ele não ia deixar isso passar. Sem perder tempo, pegou o paletó e saiu do escritório. Sua mente trabalhava rápido, repassando os últimos dias. Tudo estava indo bem, o trabalho fluía, a relação entre os dois estava estável. Então, o que poderia ter feito Camila questionar tudo de repente? O caminho até a empresa pareceu mais longo do que o normal. Assim que chegou, foi direto para a recepção e encontrou Marcelo, que o cumprimentou sem notar sua expressão fechada. Boa noite, Sr. Albuquerque. Precisa de algo? Henrique foi direto. Onde está Patrícia? Marcelo piscou algumas vezes, pego de surpresa. Acho que ainda está na sala dela. Por quê? Ele não respondeu. Apenas virou as costas e caminhou a passos firmes até o andar executivo. O sangue fervia nas veias. Ele já tinha um palpite do que havia acontecido. E se estivesse certo, Patrícia estava prestes a se arrepender profundamente. Quando chegou à sala dela, bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. Patrícia estava organizando alguns papéis, mas levantou a cabeça ao vê-lo. O sorriso educado apareceu no rosto dela. Senhor Albuquerque, não esperava vê-lo aqui a essa hora. Ele fechou a porta atrás de si, cruzando os braços. O que você disse para Camila? O sorriso dela vacilou por um instante. Desculpe. Henrique deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Não me faça perguntar 2 vezes, Patrícia. O que você disse para Camila? Ela tentou manter a compostura, mas ele percebeu o pequeno desvio de olhar, o jeito como apertou os dedos contra a mesa. Apenas tivemos uma conversa. Nada demais. Não minta para mim. A voz dele era baixa, mas carregada de ameaça. Eu conheço Camila. Sei quando algo a afeta. E sei que você nunca aceitou a presença dela aqui. Patrícia respirou fundo, cruzando os braços. Eu apenas falei verdades que ela precisava ouvir. Ou você realmente acredita que isso vai durar? Que alguém como você e alguém como ela podem realmente... Chega! Henrique interrompeu, sua paciência se esgotando. Eu não admito esse tipo de comportamento na minha empresa. Você pode discordar de mim, pode questionar minhas decisões, mas o que você fez foi outra coisa. Você tentou destruir alguém com palavras venenosas, e isso eu não tolero. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Está me ameaçando? Ele se aproximou ainda mais. Não. Estou te demitindo. O choque no rosto dela foi imediato. Você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Marcelo, preciso que providencie os papéis de desligamento da Patrícia. Agora. Ela se levantou bruscamente. Henrique, você está exagerando. Estou sendo até generoso por não tê-la mandado embora antes. Pegue suas coisas e saia da empresa. Não há mais espaço para você aqui. Patrícia ficou vermelha, abrindo a boca para protestar. Mas Henrique já não estava mais ouvindo. Saiu da sala e caminhou direto para o elevador. Não podia perder mais tempo com isso. Tinha algo mais importante para resolver. Camila. Camila ficou sentada na beira da cama, olhando para o nada. A luz fraca do abajur iluminava o quarto, mas ela se sentia no escuro.
Sua mente repetia as palavras de Patrícia como um eco cruel. Homens, como ele não ficam com mulheres como você. Ela queria ignorar. Queria acreditar que aquilo não passava de veneno gratuito, mas não conseguia, porque no fundo, o medo que sempre tentou enterrar estava ali, exposto. E se fosse verdade, ela nunca pediu nada disso. Desde o começo, só queria fazer seu trabalho, construir sua carreira, ser reconhecida pelo que sabia e não por qualquer outro motivo. Mas quando percebeu, já estava envolvida demais. Não só com a empresa, mas com Henrique. E agora se questionava se tinha cometido um erro. O celular vibrava ao lado dela, mas ela não teve coragem de pegar. Sabia que era Henrique. Desde que desligou o telefone mais cedo, ele tentou ligar várias vezes. Não atendeu nenhuma. Como poderia? Como explicaria o que estava sentindo sem parecer fraca, sem parecer alguém que se abalava por palavras maldosas? Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade iluminada. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Henrique nunca deu sinais de que estava brincando com ela. Pelo contrário, sempre foi direto, claro, honesto. Mas isso era suficiente? O mundo ao redor deles era mais complicado do que sentimentos. Ele era um homem poderoso, influente. E ela? Era apenas Camila, uma assistente. Alguém que para muitos nunca passaria disso. Caminhou até o espelho e se olhou por um momento. Viu as cicatrizes que já não doíam fisicamente, mas ainda pesavam de outras formas. Lutou tanto para se tornar a mulher que era, para não ser definida por sua aparência. Mas e se, no fim, tudo ainda se resumia a isso? O toque do interfone a tirou dos pensamentos. Seu coração acelerou. Quem estaria ali a essa hora? Caminhou devagar até o aparelho e atendeu. Senhorita Camila, tem alguém aqui querendo falar com você. Ela fechou os olhos, já sabendo quem era. Deixe entrar, disse, a voz mais baixa do que pretendia. Henrique não esperou um convite formal. Minutos depois, bateu na porta, e assim que ela abriu, entrou sem hesitação. Seus olhos estavam sérios, mas não bravos. Ele estudou o rosto dela por um momento antes de falar. Por que está fugindo de mim? Camila cruzou os braços, desviando o olhar. Não estou fugindo. Então me diga o que está acontecendo. Ela queria, mas não sabia como. Porque naquele momento, a dúvida já não era só sobre ele. Era sobre ela mesma. Henrique fechou a porta atrás de si, mas não se aproximou. Ele conhecia Camila bem o suficiente para perceber que algo estava errado. O jeito que ela evitava seu olhar, os braços cruzados como se quisesse se proteger de algo, a forma como respirava fundo antes de falar, como se estivesse tentando segurar algo dentro de si. Isso o incomodava mais do que qualquer briga, mais do que qualquer obstáculo no trabalho. Camila, ele disse, sua voz firme, mas sem pressa. Se tem algo que precisa me dizer, diga agora. Ela finalmente olhou para ele, e o que Henrique viu fez sentir um aperto no peito. Não era raiva, nem frustração, era medo. Ela hesitou, buscando as palavras certas. Eu não sei se sou suficiente para isso. Henrique franziu a testa. Para o quê? Ela soltou um suspiro e começou a andar pelo apartamento, inquieta. Para isso, Henrique. Para nós. Para o que quer que esteja acontecendo aqui. Ele a observou por um momento, tentando entender de onde aquilo estava vindo. Você sempre soube que isso era real. Mas por quanto tempo? Ela se virou para ele, agora com um brilho de angústia nos olhos. Por quanto tempo até você perceber que eu não sou a pessoa certa? Até se cansar? Até perceber que alguém como eu não faz sentido ao lado de alguém como você? Henrique deu um passo à frente, mas ela recuou instintivamente. Isso o irritou. Não porque estivesse bravo com ela, mas porque odiava que ela achasse, mesmo que por um segundo, que ele era o tipo de homem que poderia jogá-la fora como algo descartável. Quem colocou essa ideia na sua cabeça? Ele perguntou,
a voz mais baixa, mais intensa. Camila desviou o olhar. Ele entendeu na hora. Patrícia. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva. Escute bem o que vou te dizer. Ele começou, aproximando-se sem dar espaço para que ela fugisse. Eu não estou aqui porque tive um momento de impulso ou porque quero uma distração. Eu estou aqui porque quero você, porque desde o primeiro dia você entrou na minha vida e se tornou indispensável. Camila engoliu em seco, mas não respondeu. Henrique continuou. Se acha que o que temos não vale a pena, me diga agora. Mas não coloque palavras na minha boca. Não tente decidir por mim o que eu quero ou o que eu sinto. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando se segurar, tentando não desmoronar. Quando abriu, Henrique viu que havia algo diferente ali. Ainda existia medo, mas também existia algo mais forte. Eu só tenho medo, ela admitiu, a voz quase um sussurro. Ele assentiu. Então me deixe provar que você não tem motivo para isso. Por um segundo, Camila ficou imóvel. Então finalmente deu um passo à frente. E quando Henrique a puxou para perto, ela não recuou. Isadora Albuquerque nunca imaginou que estaria de volta ao mundo corporativo. Durante anos, viveu convencida de que esse capítulo da sua vida estava encerrado, que seu lugar era dentro das paredes seguras de sua casa, longe dos olhares curiosos e dos sussurros carregados de julgamento. Mas ali estava ela, sentada atrás de uma mesa no andar executivo da Empresas Albuquerque, revisando relatórios e tomando decisões que impactariam diretamente o futuro da empresa. O mais estranho? Não sentia medo. O primeiro mês foi uma adaptação difícil. Mesmo sabendo que sua mente estratégica continuava afiada, lidar com pessoas novamente era um desafio. Nos primeiros dias, sentia os olhares sutis dos funcionários, a curiosidade disfarçada, os cochichos que paravam assim que ela passava. Mas não deixou isso paralisá-la. Sempre foi uma mulher de raciocínio rápido, e agora usaria essa habilidade para provar que estava ali por mérito, e não por uma decisão sentimental de Henrique. Seus dias eram preenchidos com reuniões, análise de novos projetos e reestruturação do setor de inovação. Mas havia algo além do trabalho, algo que ela não esperava. Daniel, o consultor estratégico contratado para auxiliar na transição da empresa. Ele era diferente dos outros executivos que conheceu ao longo da vida. Não parecia impressionado com sua inteligência, nem surpreso com suas cicatrizes. Ele simplesmente a tratava como qualquer outra pessoa. No início, Isadora manteve distância. Preferia focar no trabalho, evitar qualquer tipo de envolvimento que a tirasse de sua zona de controle. Mas Daniel não parecia o tipo de homem que aceitava barreiras facilmente. Ele a desafiava, fazia perguntas que a obrigavam a sair de respostas automáticas e, o pior de tudo, parecia enxergar além da fachada que ela construiu. Certa tarde, enquanto revisavam um projeto, Daniel a observou por um instante antes de perguntar sem rodeios. Você gosta disso? Isadora franziu a testa sem entender. Disso o quê? Estar de volta. Trabalhar. Tomar decisões que realmente importam. Ela abriu a boca para responder, mas percebeu que nunca havia realmente se perguntado isso. Então ficou em silêncio por um momento antes de finalmente admitir. Sim. Ele sorriu de canto. Então, por que ainda age como se estivesse esperando o momento certo para fugir? Aquilo a pegou de surpresa. Não soube o que responder. Porque, no fundo, ele estava certo. Uma parte dela ainda via aquilo como algo temporário, como se a qualquer momento voltasse a se esconder. Mas pela primeira vez, percebeu que não queria mais fugir. Naquela noite, ao sair do escritório, Isadora passou em frente ao espelho do corredor e se olhou. Pela primeira vez em anos, não desviou o olhar. Algo estava mudando, e pela primeira vez, ela estava pronta para deixar isso acontecer. Naquela semana, Isadora percebeu que sua rotina tinha mudado mais do que imaginava. Estava mais tempo no escritório do que em casa, envolvida em projetos que exigiam sua atenção total.
Mas o que realmente a surpreendia era como ela estava começando a gostar disso. Havia algo na dinâmica do trabalho que reacendia um lado dela, que achou ter desaparecido. Um lado que gostava de desafios, de resolver problemas, de se sentir parte de algo grande. E, em meio a tudo isso, Daniel continuava ali, sempre com um comentário provocador, um olhar atento e aquele jeito descontraído que parecia desmontar qualquer barreira que ela tentasse erguer. Em uma dessas tardes, os dois estavam sentados na sala de reuniões, revisando uma apresentação para os investidores. Isadora estava concentrada, analisando gráficos e ajustando detalhes na tela. Daniel, por outro lado, parecia mais interessado em observá-la do que no trabalho em si. "Você sempre faz essa cara quando está concentrada?" Ele perguntou de repente. Ela franziu a testa sem tirar os olhos do computador. "Que cara?" "Esse olhar de quem está resolvendo uma equação impossível." Ela revirou os olhos. "Estou ajustando projeções de impacto financeiro. Não tem nada de impossível nisso." Daniel sorriu, recostando-se na cadeira. "Para você talvez não, mas para alguém normal parece mágica." Ela finalmente levantou os olhos para ele, desconfiada. "Isso foi um elogio disfarçado?" "Foi um elogio direto, na verdade." Isadora ficou em silêncio por um instante, sentindo um leve desconforto. Não porque não gostasse da atenção, mas porque não sabia como reagir a ela. Fazia muito tempo desde que alguém a olhava assim. Como se fosse mais do que apenas um nome em um crachá, mais do que uma mente brilhante, em um corpo marcado. Daniel percebeu sua hesitação, mas não recuou. Pelo contrário. Pegou seu celular, desbloqueou a tela e colocou sobre a mesa. "Sexta-feira à noite, jantar comigo." Ela piscou algumas vezes, sem ter certeza se tinha ouvido direito. "O quê?" "Você ouviu," ele disse, cruzando os braços com um meio sorriso. "Antes que invente uma desculpa, já aviso que não aceito. Tenho trabalho para fazer como resposta." Isadora abriu a boca para rebater, mas parou. Normalmente teria recusado sem nem pensar. Teria dito que estava ocupada, que não fazia sentido, que não era uma boa ideia. Mas, naquele momento, nada disso parecia verdadeiro. Então, antes que sua mente encontrasse um motivo para recuar, ela simplesmente disse: "Tá bom." Daniel sorriu satisfeito. "Ótimo, então eu te pego às 8. Isadora balançou a cabeça, tentando ignorar o frio inesperado no estômago. Talvez estivesse cometendo um erro, ou talvez, pela primeira vez em anos, estivesse finalmente fazendo algo certo. Na sexta-feira, às 19h58, Isadora ainda estava parada em frente ao espelho, encarando o próprio reflexo com um misto de nervosismo e irritação. O que diabos estava fazendo? Fazia anos que não saía para um encontro, se é que aquilo realmente podia ser chamado assim. Respirou fundo, ajeitou a blusa e conferiu o relógio mais uma vez. O celular vibrou em cima da cômoda. "Daniel, estou aqui." O frio no estômago veio de novo, irritante e incontrolável. Pegou a bolsa e saiu, mantendo o rosto neutro. Mas assim que abriu a porta do prédio e o viu encostado no carro, sentiu que não havia mais como voltar atrás. Daniel usava uma camisa escura com as mangas dobradas e um relógio discreto no pulso. Não parecia o típico consultor de negócios, nem alguém que planejava um encontro cheio de protocolos. Ele sorriu ao vê-la e abriu a porta do carro. "Pronta?" Ela ergueu uma sobrancelha. "Isso ainda é um teste?" Ele riu. "Não. Mas se fosse, acho que você já passou." O restaurante era aconchegante, sem luxo exagerado, apenas o suficiente para tornar o ambiente agradável. Isadora sentiu um alívio. Não queria nada formal, nada que parecesse um evento cheio de regras não ditas. Daniel parecia saber disso. Escolheu uma mesa mais afastada, longe do burburinho principal. Quando se sentaram, ele a observou por um momento antes de falar. "Você está desconfortável." Ela cruzou os braços. "Eu não faço isso há muito tempo." "Jantar?" "Isso. Sair.
Conversar sem que seja sobre trabalho. Daniel assentiu como se já esperasse aquela resposta. Então vamos facilitar, sem falar da empresa hoje. Ela soltou um riso curto. E vamos falar sobre o quê? Ele se recostou na cadeira. Sobre você. Isadora desviou o olhar. Não gostava de ser o centro das atenções. Não gostava de sentir que alguém queria olhar além da superfície. Mas por algum motivo, Daniel não parecia fazer isso por curiosidade vazia. Ele realmente queria conhecê-la. E se eu não quiser falar sobre mim? Ele sorriu. Então eu falo sobre mim. Mas acho que em algum momento você vai acabar me contando algo sem perceber. Ela balançou a cabeça, pegou a taça de vinho e deu um gole, tentando esconder um sorriso. Era estranho sentir aquilo de novo, como se estivesse voltando a ser alguém que já havia sido. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia ruim. Henrique nunca foi um homem impulsivo. Todas as suas decisões eram tomadas com base na lógica, no cálculo e na certeza de que estava fazendo a melhor escolha. Mas naquela noite, enquanto olhava para Camila sentada no sofá, rindo de algo que disse, percebeu que algumas decisões não precisavam ser planejadas. Algumas apenas precisavam ser sentidas. Eles estavam juntos há meses, e tudo ao redor deles havia mudado. A empresa, as dinâmicas no trabalho, a forma como as pessoas os viam, mas o que realmente importava era que, no meio de tudo isso, Henrique não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Não era sobre o tempo que passaram juntos. Era sobre a forma como ela o fazia se sentir. Como se pela primeira vez ele tivesse encontrado algo que não queria perder. Ele observou Camila se levantar e ir até a cozinha buscar mais vinho. Quando voltou, parou ao lado dele e arqueou uma sobrancelha. Por que está me olhando assim? Henrique não respondeu de imediato. Pegou a taça da mão dela e a colocou na mesa antes de segurar seus dedos. Porque estou pensando em algo. Camila franziu a testa, confusa. E o que seria? Ele respirou fundo. Não era um homem de discursos emocionais, mas se houvesse um momento para isso, era agora. Quando te contratei, eu sabia que você era brilhante. Mas não fazia ideia de que, além de mudar a empresa, você mudaria minha vida. Ela piscou algumas vezes, surpresa com a seriedade no tom dele. Henrique, ele não a deixou terminar. Pegou uma pequena caixa no bolso e a abriu ali mesmo, sem grandes cerimônias, sem preparações exageradas. Apenas a verdade, simples e direta. Casa comigo. Camila ficou imóvel. O ar ao redor deles pareceu parar. Seu coração disparou e ela prendeu a respiração, tentando processar o que estava acontecendo. Isso não é um impulso, nem um capricho. Henrique continuou, segurando firme a mão dela. É uma decisão. Porque eu sei que é você. Sempre foi você. O silêncio durou alguns segundos, mas para ele pareceram anos. Então, finalmente, Camila riu. Um riso leve, surpreso, quase sem acreditar. Os olhos brilharam e ela balançou a cabeça. Você é inacreditável, ela disse, mordendo o lábio, ainda tentando conter a emoção. Isso é um sim? Ela respirou fundo e o olhou nos olhos. Claro que é um sim. Henrique sorriu antes de puxá-la para um beijo, sentindo naquele momento que, pela primeira vez na vida, tinha certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. O casamento de Henrique e Camila não foi um evento luxuoso, cheio de protocolos e aparências. Foi algo simples, íntimo, cercado apenas por aqueles que realmente importavam. A cerimônia aconteceu em um espaço elegante, mas discreto, longe dos holofotes do mundo corporativo. Para Henrique, não fazia sentido transformar aquele momento em um espetáculo para os outros. Para Camila, a única coisa que importava era estar ali, dizendo sim para o homem que mudou sua vida. Isadora observava tudo de longe, sem conseguir evitar um sorriso. Ainda era estranho para ela se ver rodeada de pessoas novamente, mas já não sentia aquela necessidade de se esconder.
Ao seu lado, Daniel segurava sua mão de maneira casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez fosse. Depois de tanto tempo fugindo, ela finalmente começava a entender que a vida não esperava ninguém. Ou você escolhia vivê-la, ou a deixava escapar. Henrique nunca foi do tipo que se emocionava com facilidade. Mas naquele momento, enquanto segurava as mãos de Camila e olhava em seus olhos, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma certeza absoluta. Não sobre números, não sobre negócios, não sobre estratégias, mas sobre ela, sobre os dois, sobre o que estavam construindo juntos. Quando a cerimônia terminou e os convidados se reuniram para o jantar, Henrique observou Camila interagindo com as pessoas, rindo, compartilhando momentos com aqueles que se tornaram parte da sua jornada. Ele se aproximou, tocando levemente em sua cintura, fazendo com que ela se virasse para ele. "Tudo bem?" ele perguntou. Ela sorriu. "Melhor do que eu imaginava." Ele inclinou a cabeça, analisando-a. "Você tinha dúvidas?" Camila riu, encostando a cabeça no ombro dele. Nenhuma que importasse. O tempo passou rápido depois do casamento. A rotina da empresa continuou intensa, mas agora havia algo diferente. O escritório, que antes parecia um lugar de pressão constante, agora tinha momentos de leveza. Camila e Henrique encontraram um equilíbrio perfeito entre trabalho e vida pessoal, sem que um interferisse no outro. Meses depois, Camila sentiu a maior mudança de todas. Estava sentada no sofá de casa quando olhou para o teste em suas mãos e viu o resultado positivo. Seu coração disparou. Ela respirou fundo, tentando absorver a informação. Sabia que a vida nunca seguiria um roteiro perfeito, mas naquele momento, soube que estava exatamente onde deveria estar. Quando Henrique chegou em casa, encontrou Camila parada na sala, olhando para ele com um brilho diferente nos olhos. Ele franziu a testa, percebendo que algo estava acontecendo. "O que foi?" Ela não respondeu de imediato, apenas estendeu o teste para ele. Henrique pegou o objeto, olhou para o resultado e, por um instante, ficou imóvel. Depois, seus olhos encontraram os dela, e Camila viu algo que nunca tinha visto antes. Ele estava sem palavras. "Você vai ser pai", ela disse sorrindo. Henrique riu, balançando a cabeça em um misto de surpresa e felicidade. Então, sem dizer nada, a puxou para um abraço apertado, segurando-a como se nunca fosse soltar. E naquele momento, souberam que aquele era apenas o começo de algo ainda maior. Os meses seguintes foram cheios de mudanças. Henrique, apesar de ser um homem bem-sucedido e seguro em sua carreira, nunca imaginou que seria tão protetor com a esposa. Ele começou a pesquisar tudo sobre gravidez, a preparar o quarto do bebê e até aprendeu a cozinhar pratos saudáveis para Camila, algo que ele nunca tinha feito antes. Camila, por sua vez, passou a ter a sensação de que o mundo estava se transformando ao seu redor. As visitas ao médico, os exames, o cuidado que Henrique tinha com ela, tudo parecia tão novo e, ao mesmo tempo, tão acolhedor. Mas à medida que o tempo passava, o medo da mudança aumentava dentro dela. Ela nunca imaginou ser mãe, nunca se imaginou tão vulnerável. Camila sempre teve uma visão muito profissional de si mesma, sempre focada no trabalho. Mas agora, ela se via diante de algo que ela não poderia controlar. Ela questionava se seria boa o suficiente como mãe, se conseguiria equilibrar sua carreira com a nova responsabilidade, e isso a fazia se sentir, de certa forma, perdida. O grande dia chegou, e Henrique estava ao lado de Camila, segurando sua mão com tanta força que parecia que ele queria passar toda a sua energia para ela. Camila estava nervosa, seu corpo estava em estado de alerta, e apesar do apoio de Henrique, ela sentia um medo intenso do que estava prestes a acontecer. Ela queria tanto que tudo corresse bem, mas o medo do desconhecido estava ali, constantemente à espreita. Henrique a olhava com calma, tentando tranquilizá-la com palavras suaves, mas ele mesmo estava tenso.
Ele sabia que aquele seria o momento mais importante de suas vidas e sentia uma responsabilidade enorme, não apenas por Camila, mas também pelo filho que estava prestes a nascer. O hospital estava movimentado, mas para eles, o mundo parecia ter parado naquele instante. A dor de Camila era intensa, mas ela não se importava. Apenas queria que o momento passasse logo. Ela sentia uma conexão tão forte com aquele bebê, como se desde o primeiro momento em que soubera da gravidez, ela já o amasse com todo o seu ser. Mas ao mesmo tempo, a dor e a ansiedade eram esmagadoras. Os médicos estavam ao lado, instruindo. Camila e Henrique, com um olhar decidido, não a deixou nem por um segundo. Ele estava com ela, pronto para apoiá-la em tudo o que ela precisasse. Camila olhou para ele com uma mistura de gratidão e desespero. Ela sentia que o tempo estava passando em câmera lenta. O mundo parecia se resumir a aquele momento, onde cada segundo de dor e incerteza a fazia sentir-se mais e mais conectada ao filho que ela trazia dentro de si. O coração dela batia forte, e ela podia ouvir o som da respiração apressada de Henrique, tentando manter a calma, tentando fazer com que ela se sentisse mais tranquila. Mas a verdade é que ele também estava com medo. Ele sabia que a vida deles ia mudar para sempre e que não haveria volta. Finalmente, com um último esforço, o bebê de Camila nasceu. O choro do pequeno ecoou pelo quarto, e por um momento, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Camila olhou para o filho, e Henrique, emocionado, olhou para a esposa. Eles tinham acabado de dar vida a uma nova pessoa, e aquela sensação era mais intensa do que qualquer coisa que eles já tivessem experimentado. Henrique pegou o bebê nos braços, e ao olhar para o rosto pequenino do filho, ele não conseguiu evitar as lágrimas. Era um choro silencioso, de uma emoção tão grande que ele não sabia como expressar. Camila, com um sorriso cansado e cheio de amor, olhou para ele, e sem dizer uma palavra, entendeu tudo o que ele estava sentindo. Eles tinham acabado de viver um dos momentos mais emocionantes de suas vidas, e tudo parecia tão certo, tão perfeito naquele instante. O bebê, com os olhinhos fechados e a pele rosada, parecia tão frágil, tão pequeno. Mas ao mesmo tempo, ele carregava dentro de si a promessa de um futuro cheio de possibilidades, cheio de amor. Henrique não conseguia parar de olhar para ele, como se fosse impossível acreditar que aquele pequeno ser era agora parte de sua vida. Camila, ao seu lado, sentiu uma onda de amor tão grande que ela não conseguia encontrar palavras para descrever. Ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. E isso a fazia sentir-se completa de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. A primeira noite com o bebê foi difícil. O pequeno chorava, e Camila se sentia exausta, mas ao olhar para ele, ela esquecia a dor, o cansaço e as dúvidas que ainda rondavam sua mente. Henrique estava ao lado, sempre presente, tentando ajudá-la a acalmar o bebê, mas ele também estava cansado. O bebê parecia precisar de atenção o tempo todo, e isso fazia com que eles se sentissem como se estivessem em um novo mundo, um mundo de cuidados, noites em claro e desafios. Mas ao mesmo tempo, ele trazia uma alegria imensa para ambos. Henrique e Camila nunca haviam experimentado nada igual. Eles estavam vivendo um sonho que agora se tornava realidade a cada sorriso do bebê, a cada olhar de cumplicidade entre eles. A conexão entre os dois nunca foi tão forte, e a cada momento, eles sentiam mais e mais o quanto aquele pequeno ser mudava suas vidas de formas que eles nunca haviam imaginado. O nascimento do filho foi, sem dúvida, o ponto de virada na vida de Henrique e Camila. Tudo o que eles haviam passado até ali parecia insignificante diante do que haviam conquistado juntos. E mesmo com todas as dificuldades que estavam por vir, eles sabiam que, com aquele amor imenso que agora compartilhavam, poderiam enfrentar qualquer coisa. O bebê trouxe para eles não apenas alegria, mas também uma nova forma de ver a vida. Agora, a família deles estava completa, e tudo o que eles desejavam era construir um futuro cheio de amor, carinho e momentos inesquecíveis.
O nascimento do filho de Henrique e Camila não foi apenas a chegada de uma nova vida, mas também a renovação de um amor que estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Henrique e Camila haviam passado por muitas dificuldades, mas ali, naquela manhã tranquila, estavam finalmente vivendo uma vida que pareciam ter conquistado com muito esforço. O sol entrava pelas janelas amplas da casa deles, iluminando o cantinho onde Camila estava brincando com o filho recém-nascido. O pequeno Pedro, com apenas alguns meses de vida, parecia se encantar com tudo à sua volta. Henrique observava de longe, recostado na porta da sala, com um sorriso que não conseguia esconder. Ele estava feliz. A vida que tinham construído parecia ser o que ele sempre sonhou, embora nunca tivesse imaginado que a felicidade seria assim. Simples, cheia de momentos pequenos, mas incrivelmente valiosos. Ele nunca imaginou que seria esse tipo de homem, mas ali estava, mais forte do que nunca, ao lado de Camila, a mulher que ele amava, com seu filho nos braços, vivendo a vida da forma mais plena. Camila, por sua vez, sentia uma felicidade que ainda não conseguia expressar completamente. A maternidade tinha lhe trazido uma nova visão do mundo, e a cada sorriso de Pedro, ela se sentia mais e mais realizada. Ela ainda se lembrava de como tinha sido difícil tomar decisões no começo. Pensar no futuro, no que seria melhor para a família, parecer sempre haver algo mais importante para fazer. Mas agora, com o bebê no colo, tudo parecia se encaixar. Não havia mais incertezas. Ela e Henrique haviam dado os passos certos, juntos, e tudo havia dado certo. A vida deles, antes cheia de dúvidas e inseguranças, agora parecia ter um propósito. Claro, cuidar de Pedro, crescer como família e apoiar um ao outro no que viesse pela frente. A conexão entre ela e Henrique estava mais forte do que nunca, e ela sentia que estava ao lado de alguém em quem podia confiar, em todos os momentos. O peso das dificuldades passadas ainda estava presente, mas agora parecia uma lembrança distante. Eles haviam superado juntos. Henrique, por mais que se sentisse feliz com a vida que construíra ao lado de Camila, não podia deixar de pensar no quanto ele mudara desde que se conheceram. Era impossível não comparar o homem que ele foi um dia com o homem que ele era agora. Ele se via mais maduro, mais equilibrado, e sentia que, ao lado de Camila, havia encontrado o equilíbrio que sempre buscou. O que ele mais desejava era ver sua família prosperando, vendo Pedro crescer em um ambiente cheio de amor e respeito. Ele sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas agora ele não tinha medo deles. Estava pronto para tudo o que a vida trouxesse, porque sabia que, com Camila e Pedro ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer coisa. Ele sentia uma confiança tranquila, como se tivesse encontrado o lugar onde sempre deveria estar. Quando Pedro sorriu pela primeira vez, algo dentro de Camila se derreteu. Era um sorriso simples, mas que trazia tanto significado. Ela olhou para Henrique, que estava ali ao lado, e viu o olhar dele, cheio de ternura e orgulho. O amor que eles sentiam por aquele bebê era algo que não podia ser descrito em palavras, mas estava ali, presente em cada gesto. Eles estavam cuidando de um pequeno ser, e esse ser era o maior tesouro de suas vidas. O vínculo deles com Pedro era mais forte do que qualquer coisa que haviam experimentado antes. Camila sabia que, ao olhar para o filho, ela via o futuro, a esperança e o amor mais puro que poderia existir. E Henrique sabia que, ao ter aquele filho, sua vida havia mudado para sempre. Eles eram uma família agora, e isso não era algo que qualquer um pudesse entender sem viver. Os dias passaram de forma tranquila, e a rotina foi se adaptando ao novo ritmo que Pedro trouxe para a casa. Às vezes, era difícil conciliar o trabalho com a criação de um bebê, mas Henrique e Camila estavam dispostos a fazer tudo o que fosse necessário para dar o melhor para o filho deles. Camila, que antes tinha medo de perder a sua identidade ao se tornar mãe, agora se sentia mais completa do que nunca. Ela percebeu que, ao contrário do que imaginava, a maternidade não a tirou de quem ela era. Ao contrário, ela se descobriu mais forte, mais segura e mais capaz do que jamais pensou ser possível.
Ela e Henrique estavam crescendo como pessoas, individualmente, mas também como casal, unidos por algo maior: o amor por Pedro. Henrique, por sua vez, continuava trabalhando, mas sempre fazia questão de estar presente nos momentos importantes. Mesmo que o trabalho fosse exigente e a rotina fosse corrida, ele nunca deixava de fazer pequenas pausas para dar atenção ao filho e à esposa. Ele aprendeu a encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar, algo que antes parecia impossível. Camila, por sua vez, sentia-se apoiada em cada momento. Quando ela precisou de descanso, Henrique estava ali para cuidar de Pedro. Quando o cansaço tomava conta, ele a ajudava de formas pequenas, mas que faziam toda a diferença. Eles haviam criado uma parceria verdadeira, onde o amor e o respeito eram as bases de tudo. E quando olhavam para Pedro, percebiam que estavam formando a base de algo ainda maior, uma família unida, em que todos se cuidavam mutuamente. Certo dia, enquanto Henrique e Camila estavam na cozinha, preparando o jantar juntos, o som de Pedro gargalhando veio do outro cômodo. Eles pararam por um momento, se olharam, e não puderam deixar de sorrir. O sorriso deles era uma expressão clara de tudo o que estavam vivendo. Eles estavam felizes. De uma forma simples, mas profunda, eles haviam encontrado a paz que tanto buscavam. A vida agora era sobre estar com a pessoa certa, em um lugar onde o amor era o centro de tudo. Quando sentaram à mesa, com Pedro no colo de Camila, Henrique sentiu que tudo estava certo. Eles estavam juntos, e isso era o que importava. Não havia mais dúvidas, não havia mais medos. Eles tinham tudo o que precisavam para ser felizes: o amor, a família e o apoio mútuo. A noite caiu devagar e a família se reuniu no sofá, com Pedro dormindo tranquilamente no berço ao lado. Henrique e Camila estavam lado a lado, com os olhos brilhando de uma felicidade silenciosa. A vida deles tinha mudado, mas agora, em paz, eles sabiam que estavam no caminho certo. A família que haviam construído era mais do que eles poderiam ter imaginado. E enquanto as estrelas apareciam no céu, eles se sentiram completos. O amor que compartilhavam não precisava ser dito em palavras. Estava ali, em cada gesto, em cada sorriso, e era mais forte do que qualquer coisa que pudesse acontecer. E assim, Henrique e Camila, agora com seu filho Pedro nos braços, sabiam que tinham tudo o que precisavam. Uma vida simples, mas repleta de amor, onde a felicidade era encontrada nas pequenas coisas. Eles estavam juntos, mais fortes do que nunca, e não havia mais nada que eles quisessem ou precisassem. Eles haviam encontrado o que realmente importava. E ali, naquela noite tranquila, estavam certos de que, com a força de seu amor e a união de sua família, nada mais poderia faltar.